Olá! Na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre aquele estudo que nós iniciamos na aula anterior sobre distribuições de probabilidade. Vocês fizeram para mim aquela busca conceitual, montaram cada grupo se organizou por sala e buscaram para mim os elementos conceituais dos tipos de distribuição e toda a questão que envolve essa montagem das distribuições de probabilidade. Mas agora a gente vai começar a fazer uma análise um pouco mais técnica, um pouco mais específica, e aí com base nessa montagem que nós vamos fazer a partir de agora, a gente vai fazer efetivamente o estudo das distribuições de probabilidade, que nada mais são do que parâmetros probabilísticos para que você conclua um estudo ou dê continuidade ou não, ou pare o estudo a partir do que você levantou probabilisticamente com base em dados, né? Então, de início, nós vamos analisar primeiramente a diferenciação entre os nossos tipos de probabilidade. Então, distribuições de probabilidade podem ser normais, podem ser discretas ou contínuas. Tá? Uma probabilidade discreta é aquela que só tem pontos exatos para acontecer. Por exemplo, uma distribuição, um evento pode acontecer ou não, ou ele pode acontecer uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas ele não pode acontecer 3 vezes e meia, por exemplo. Já uma distribuição discreta de probabilidade, ela pode levar em conta a probabilidade de que algo tenha mais do que 2,5 metros ou 1,3 centímetros, vamos supor que eu esteja analisando questões ligadas a medições. Então, a probabilidade discreta lida com quantidades exatas, isso nos remete muito àquele estudo que a gente já fez sobre variáveis discretas lá no comecinho da estatística, e a gente lembra que lá fixa que discreto é o que tem números inteiros, né, não usa números decimais, e são quantidades que só são possíveis de medir ou de contar usando esses valores sem decimais, e a probabilidade contínua, assim como as variáveis contínuas lá no início da estatística, é a que permite que a gente faça análises com valores bem mais precisos quando é necessário, né? Que é o caso que a gente estava discutindo aqui. Então, basicamente, dentro da distribuição discreta, nós temos três tipos de probabilidade. Nós temos a distribuição Bernoulli, a binominal e Poisson. São as mais utilizadas. Obviamente existem outras também, mas elas têm cunhos mais específicos. A distribuição Bernoulli e a binomial, na prática, elas se complementam. Tá? A distribuição Bernoulli ela é um início de conversa a respeito da problemática de se analisar dados discretos. E a binomial é que complementa, a gente já vai ver isso na sequência. E a distribuição Poisson é um tipo de distribuição que vê a probabilidade de um evento voltar a acontecer com base em quantas vezes ele já aconteceu. É bem tranquilo e também é uma probabilidade discreta, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é nenhuma, e por aí vai. Tá? E a distribuição normal, que é uma distribuição de probabilidade contínua, ela já é um pouco mais elaborada, né? Não é qualquer tipo de medida que ela faz, mas geralmente os tipos de medida em que ela existe são bem úteis para todas as áreas, né? Então, basicamente, eu tenho aplicação para todos os tipos de engenharias como um todo, e isso a gente vai vendo na sequência, tá? Bom, dando sequência, então falando um pouquinho da distribuição de Bernoulli, a distribuição de Bernoulli, ela vai fundamentar uma coisa que vai ser bem corriqueira dentro da probabilidade, que é analisar experimentos aleatórios. Quer dizer, é um sorteio, é a chance de eu escolher ao acaso uma unidade ou outra, e essa escolha, essa chance de acontecer novamente, ela é feita num número determinado de vezes, e a gente vai chamar isso de tentativas, tá? Outra característica que é padrão para Bernoulli, vai ser padrão também para as outras duas distribuições discretas, é que, além de ser repetidos várias vezes e a análise vai se fundamentar em cima disso, essas repetições têm que estar sobre as mesmas condições. Então, eu não posso variar a condição, ou até posso, mas aí eu tenho que calcular separadamente quando essa condição mudar. E, basicamente, a análise que se faz aqui é a de sucesso ou de fracasso. Ou deu certo ou não deu, ou é ou não é, ou é 8 ou é 80. Então, a gente chama isso aqui em estatística de evento dicotômico. Só tem duas probabilidades, ou é ou não é, ou acontece ou não acontece. E se acontece, a gente determina qual é a chance dele voltar a acontecer com base em características que a gente já analisa no momento em que está pensando essa probabilidade. Então, algumas nomenclaturas que a gente vai usar aqui em Bernoulli vai usar também na binomial é a questão de sucesso e de fracasso. Tá? A gente vai trabalhar com a probabilidade, com o cálculo de probabilidade tanto de um quanto de outro. Probabilidade de sucesso ou probabilidade de fracasso.
E aqui, sucesso ou fracasso não é algo necessariamente ligado ao sentido amplo da palavra. Ele é o sentido do meu objetivo. Tá? Então, se o meu objetivo é achar uma peça com defeito, apesar de eu estar procurando um defeito, defeito vai ser o sucesso. Então, não entendam, não associem a palavra sucesso e fracasso ao amplo sentido da palavra, que só o sucesso é sempre ligado a coisas boas. Não é. O sentido estatístico, ele vai analisar sucesso como o que eu estou desejando observar. Se eu estou ambiciando observar uma coisa que quebra, então quebrar é sucesso, não quebrar é fracasso. Tudo vai depender da forma com que eu estou olhando. Agora, as variáveis em si, vocês estão vendo aí na tela agora, essas são padrão para praticamente todos os autores e é um padrão matemático de usar essas nomenclaturas aí. Então, a probabilidade de sucesso a gente vai chamar de Pzinho, P minúsculo, e a probabilidade de fracasso a gente vai chamar de Q, tá? Qzinho, Q minúsculo. E elas são complementares. Isso quer dizer que se eu somar as duas, eu tenho que ter 100%. Então, se a chance de um evento acontecer é 80, a chance dele não acontecer é de 20. Assim como aqui, no caso da maioria dos autores também, eles usam a probabilidade proporcional a 1. O 1 é o 100%. E todos os 0,20, 0,30, 0,40 equivalem às porcentagens, mas aí proporcionais a 1. Tá? Então, por isso que todo cálculo estatístico que a gente fizer, em que a gente achar um valor como resposta, no final, a gente vai precisar multiplicar por 100 se quiser saber em porcentagem, porque porcentagem, assim, ele é uma linguagem, uma forma de mostrar um pouco mais familiar para as pessoas que não estão acostumadas com análise estatística. Então, convém que você faça essa multiplicação por 100 no final do teu cálculo, tá? Basicamente é essa formulazinha em laranja aí que determina a distribuição de Bernoulli, que é o P igual a PK vezes Q elevado a 1 menos K. Então, P, sucesso, Q, fracasso, X ou Q ou K é um número de eventos que a gente vai observar, a quantidade de fenômenos que a gente vai analisar, tá? Olha só, por exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo daí de Bernoulli. A direção que segue um veículo em uma bifurcação caminho A ou B é um evento binomial, é um evento dicotômico, é um evento que serve Bernoulli e serve distribuição binomial. Ó. Segue para A é sucesso, segue para B é fracasso. Mas eu podia inverter, tanto faz. Eu podia dizer que A é fracasso e B é sucesso. E aqui ainda tem um detalhe: se ele for totalmente aleatório, se não tiver nenhum fator ali naquela bifurcação que me diga que o carro tem que ir para A ou tem que ir para B, basicamente a chance é de 50% para cada um dos lados. Então eu já sei o P e já sei o Q e já sei que os dois juntos fecham 100%, né? Porque é meio a meio. O meio a meio quer dizer 50 de chance para ir para um lado, 50 de chance para ir para o outro. Mas suponha que caminho A leve para um lado, para um bairro, e caminho B leve para o outro bairro. E suponha que o caminho A leva para um bairro que é muito mais populoso que o bairro B. Então a chance de um carro chegar nessa bifurcação e tomar o caminho A é muito maior do que ele tomar o caminho B. E aí a gente vai precisar de algumas ferramentas para determinar qual é essa probabilidade dele ir para um caminho ou para o outro. Ok? Então, basicamente, a introdução à ideia é essa. No próximo vídeo a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais numérica, já vamos partir para alguns exemplos de cálculo mais propriamente ditos, porque assim, na prática, a distribuição Bernoulli não nos serve para a grande maioria dos eventos, porque é mais ou menos assim, ó. Ela é a probabilidade de P eventos de um número determinado de eventos baseado numa probabilidade de sucesso e numa de fracasso, mas ele vai sempre pensar assim, sucesso, 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 fracasso, fracasso, fracasso. Então, por exemplo, nessa história do carrinho, que eu pensei aqui, ó, se eu analisar 10 carros, ele vai cegamente, o sistema de Bernoulli vai analisar cegamente que a probabilidade que ele vai calcular é de 5 carros para A em sequência, 5 carros para B em sequência. E não é, para a maioria dos fenômenos físicos que a gente vai analisar, essa ideia não serve. E aí o que a distribuição binomial faz, né? A distribuição binomial, ela coloca um outro elemento ali que aleatoriza essa parte do carro ir para A ou ir para B. Ela coloca uma combinação. Combinação, aquela lá do ensino médio que vocês aprenderam a fazer de N elementos tomados PAP. Porque aí, o que a combinação faz? Ela diz, ó, pode ser
o primeiro carro para A, o segundo para B, o terceiro para A, o quarto para B, e ela vai fazer uma salada com isso e vai dizer o número de vezes que isso pode ser diferente, com base nos 5 carros indo para cada lado. Então, na prática, o evento, o tipo de evento que se analisa em Bernoulli é o que a gente vai analisar com binomial. Porque o binomial tem essa possibilidade de a gente aleatorizar o evento, tipo indo 1 para A, 2 para B, 3 para A, 1 para B, e vida que segue, porque é assim que as coisas ocorrem na prática, não ocorrem de uma maneira tão sistematizada. Mas vocês vão perceber que esse modelinho de cálculo laranjadinho aqui, ó, ele vai estar dentro do cálculo do binomial. Ele só vai estar com um complemento, que, como eu falei, é a combinação. Então eu espero que vocês tenham gostado. A parte da distribuição de Bernoulli, então, ela é para dar um preâmbulo ali, para dar uma ideia introdutória sobre essa questão de evento acontece, evento não acontece, e das formas de cálculo, e principalmente dos nomes de variáveis. No mais, a parte que a gente efetivamente vai pôr a mão na massa é na distribuição binomial. Beleza? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.